que isso nos lembra? Continue colocando os seus filhos diante do Senhor. Continue colocando o seu cônjuge diante do Senhor. Continue colocando as suas incoerências diante do Senhor. Na genealogia de Jesus tem história de esvaziamento, de chamamento, de transformação, mas também existe, verso 5 aí, história de inclusão. É a história de Raabe e de Rute. Raabe pertenceu a um povo que estava sob juízo severo de Deus. Os cananeus lá de Jericó. Os cananeus eram uma nação infanticida. Eles sacrificavam as suas crianças aos seus deuses em troca de uma suposta proteção dos seus deuses. E esse foi um dos motivos pelos quais o Senhor disse: olha, dos cananeus não é permitido que nada sobreviva, entre e destrói tudo. Esse povo que assassinou as suas crianças vai pagar por essas práticas pecaminosas. A antropologia mostra que no alicerce de cada casa da cidade de Jericó tinha pelo menos um cadáver infantil. De tantas crianças que aquele povo matava. Arqueologia, perdão. E quando a gente olha para as Escrituras, parece que Deus ele tem um olhar assim muito atencioso para as crianças. Quando Jonas está lá argumentando com Deus, querendo que Deus desça um fogo terrível e destrua Nínive, um dos argumentos que Deus utiliza com Jonas para preservar Nínive é o seguinte: Jonas, existem em Nínive 600.000 crianças. Eu posso fazer isso. Novo Testamento, há uma parte que diz assim: dos pequeninos Deus suscita perfeito louvor e faz deles um exército para a sua glória. A Bíblia diz que Deus ouve o grito das crianças. Não foi assim que aconteceu com o filho de Abraão, com a serva Agar, quando estava lá no deserto? E quando ele chora diante da angústia dos problemas, o texto sagrado diz que Deus ouviu o gemido do menino. Mateus ele relata uma palavra de Jesus na continuação do seu evangelho que eu não entendo muito bem. Lá no capítulo 18, Mateus vai dizer assim, Mateus vai relatar, Jesus vai dizer assim: não desprezeis a nenhum destes pequeninos. Jesus estava falando de crianças, o contexto ali está falando de crianças. E aí Jesus diz assim: pois eu vos digo que os anjos deles no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Parece que eles têm uma espécie de anjo que guarda. Quem tem filho pequeno tem certeza que existe esse anjo. Porque os perigos que eles passam, é cada quina de mesa que eles tiram um fino, que a gente pensa, foi um anjo que guardou. Eu vos digo que os anjos deles no céu sempre veem a face do meu Pai. Diz a Bíblia que Deus não foi omisso ao que os cananeus fizeram com as suas crianças. E Ele manda destruir tudo.
Mas antes da destruição total aparece Raabe, uma mulher cananeia, que não apenas permanece viva, como ela é incluída na genealogia de Jesus. Quando os espias de Josué entraram em Jericó, diz a Bíblia que eles receberam abrigo na casa de Raabe. E Raabe virou-se para eles e disse assim: olha, nós estamos tremendo de medo, com muito medo de vocês. Porque naquela época, na cabeça das pessoas, toda batalha que era travada entre os povos era, na verdade, uma guerra entre os deuses. E as pessoas estavam dizendo o seguinte, linguagem de Raabe: o Deus dos hebreus venceu os poderosos deuses dos egípcios. O Egito era a maior nação do mundo. E os deuses egípcios eram venerados porque o Egito era a maior nação do mundo. E aí chega um bando de escravos, vira-se para Faraó e diz o seguinte: ó, Deus mandou, o nosso Deus mandou você liberar as coisas aí, liberar os portões para a gente ir embora, para a gente sair. E Faraó vira-se para o líder desse bando de escravos e diz assim: quem é esse Deus? E sabe por que por que eles não foram embora desde a primeira praga? Por que ao longo de cada uma das pragas que foram sendo jogadas e lançadas por Deus sobre o Egito, Faraó dizia: não, vai embora. Para 5 minutos depois diz assim: Deus endureceu o coração de Faraó e não deixou os israelitas irem embora. Por que Deus foi endurecendo o coração de Faraó? Porque cada uma daquelas pragas que Deus mandou para o Egito simbolizava um deus dos egípcios. Existia, por exemplo, entre os egípcios, o deus da rã. Eles adoravam a divindade da rã, dos gafanhotos. E o Deus dos hebreus diz: quem comanda essas pragas sou eu. O meu servo Moisés, através do cajado dele, ele manda a praga e ele tira a praga. Quem comanda sou eu. Então, cada uma daquelas pragas derrotava um deus dos egípcios e mostrava que o Deus dos hebreus era mais poderoso. Daí, você imagina o que foi colocado no Face da época. Todo mundo começou a comentar: o Deus dos hebreus derrotou os deuses do Egito. Não há nenhuma nação e nenhum Deus que possa fazer frente ao Deus dos hebreus. A notícia, lógico, que não foi eletronicamente, mas chegou lá nos cananeus. E eles disseram através de Raabe, Raabe disse: nós estamos desesperados, porque nós sabemos que o seu Deus é poderoso e o que ele é capaz de fazer. E aí Raabe disse assim: ó, eu ajudo vocês, mas eu quero salvar minha família. E os espias então disseram: olha, você coloca aí um fio escarlate na janela, e quando os anjos da destruição passarem, eles vão ver o fio, e eles se lembrarão do sangue do Cordeiro. E Raabe, ela foi salva, ela foi poupada, ela foi preservada, e para o nosso escândalo, ela foi incluída na genealogia de Jesus Cristo. Porque na história da genealogia de Jesus existe história de inclusão. Então não importa de onde a pessoa venha, não importa que tipo de vida pecaminosa a pessoa levava, se ela invocar o nome do Senhor, ela será salva, porque perto está o Senhor de todos os que o invocam. Na genealogia de Jesus existe história de esvaziamento, de chamado, de bênção, de transformação, de inclusão, mas também existe história de justiça.
verso 6, fala aí de Urias. Vocês nunca pararam para fazer a leitura da vida de Urias? Já tem um tempinho que eu não faço isso, mas um tempo atrás eu parava com a minha esposa assim no carro, estava esperando alguém, e eu falava assim para ela: vamos fazer a leitura dessa pessoa que está passando aqui, ó. Nunca vi na vida. Mas olha só, a forma como ela anda, ela deve ser assim, não sei o que, reprimida e tal. E eu ficava fazendo a leitura das pessoas. Às vezes dá certo. Você faz a leitura pela fisionomia. Mas às vezes a gente erra, chuta muito longe, chuta lá na arquibancada. Porque como diz o ditado, quem vê cara não vê coração. Mas você nunca parou para fazer a leitura da vida de Urias? Você deve estar pensando aí assim: pastor, quando eu cheguei aqui, qual foi a leitura que você fez de mim? Não vou te contar. Urias, o camarada, ele estava lá no campo de batalha, defendendo o seu rei e a pátria que o rei governava. Enquanto isso, o rei que ele estava defendendo estava adulterando com a esposa de Urias. E aí, Urias recebe um WhatsApp dizendo assim, ó: dias de folga, tá de férias durante algumas semanas, volta para casa. Fim de semana prolongado, volta. Ele não entende nada, mas ele volta, o povo continua na guerra. E aí Davi diz a ele: Urias, você é um excelente soldado. Quero dar uma folga para você. A sua esposa, Betseba, está lá te esperando. Vai lá se encontrar com ela. E Urias, ele diz: de jeito nenhum. Eu aproveitar a minha vida e esses dias enquanto os meus companheiros estão no campo de batalha, mas de jeito nenhum. E diz a Bíblia que Urias fica na frente da casa e ele se recusa a entrar e ele não se aproxima da esposa. E parece que isso foi um tapa na cara de Davi. Porque Davi deveria estar lá no campo de batalha junto com eles, onde estava Urias. Mas Davi estava adulterando com a mulher de Urias. Mulher esta que Urias recusou-se a ter qualquer contato com ela. Não porque fosse legal o que o Davi fez, porque ela era sua esposa. Mas ele não se relacionou com a sua esposa por lealdade aos seus amigos no campo de batalha. E certamente que essa atitude mexeu com Davi. Davi diz: preciso bolar outra estratégia. Fez o quê? Serve vinho, serve bebida alcoólica para ele, faz o Urias ficar bêbado. E ele pensa assim: não, se ele se embriagar, ele vai entrar dentro de casa, vai estar com a esposa, e assim ninguém fica sabendo que um provável filho de Betseba pode ser meu. Ele entra em casa, se encontra com a sua esposa, e todo mundo vai dizer que o filho foi dele no fim de semana prolongado. Mesmo assim, Urias não vai estar com a esposa. E Davi olha aquilo ali, deve ter arrancado os cabelos e dito assim: mas que fidelidade irritante desse homem. E aí Davi olha e diz: Urias, não vai ter jeito, eu vou ter que te matar. E Davi então escreve uma carta para Joabe. O portador da carta é o próprio Urias. Ele leva a sentença de morte no bolso. Davi vira para Urias e diz: leve essa carta até Joabe. Joabe abre a carta e diz:
possível. Então ele coloca Urias na pior frente de batalha, num lugar em que os estrategistas de guerra sabiam que dali poucos sairiam com vida. E Urias morre porque Urias é fiel. Urias morreu porque foi fiel. Como que você enxerga a vida com os óculos de Urias? O que ele argumenta com Deus? Fui fiel ao Senhor. Fui fiel ao Senhor porque o reino no qual eu vivia era uma teocracia. E o rei que o Senhor colocou lá no poder adulterou com a minha esposa. E morri porque foi fiel. Aí aparece a genealogia de Jesus, e quem que é citado ali? Urias. Mas que coisa impressionante, o nome desse homem está aqui. Porque Urias, ele foi condenado por ser justo. Mas Urias, ele estava fadado a ficar esquecido. Davi fez de tudo para tentar fazer com que ele ficasse esquecido. Mas não foi isso que aconteceu. Porque o Deus dos Hebreus sabe de tudo que acontece, mesmo por baixo dos panos, por trás dos holofotes. Deus sabe de tudo. E a entrada de Urias aqui na genealogia nos mostra que ele resgata os abandonados e não permite que os injustiçados sejam esquecidos. Então, se você sofre injustiças, coloque-as diante de Deus, porque Deus não é injusto de se esquecer das injustiças pelas quais passam os seus filhos. Você sabe qual é a pior coisa que alguém pode virar para você e dizer se você está cometendo uma injustiça contra ela? Ela pode te ameaçar com os piores matadores da cidade. Ela pode falar que vai destruir a sua família. Nada disso se compara. Ela virar para você e dizer assim, ó, eu vou orar. E eu vou colocar essa situação diante de Deus. Ore e deixe com Deus. Porque a vida de Urias nos mostra que Deus não se esquece daqueles que são injustiçados. Porventura não fará justiça o juiz de toda a terra? Gente, muito mais do que eu e você, Deus clama por justiça. Os escândalos e escândalos que envolvem a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, Deus não vai deixar barato. Deus é o Deus que não permite que os injustiçados sejam esquecidos. Caminhando, na genealogia de Jesus existe história de esvaziamento, de chamado, de bênção, de transformação, de inclusão, de justiça, mas também existe história de arrependimento. É a história de Manassés, verso 10. Que bom que eu pulei para o verso 10, né? Que eu comecei de um em um, você achou que eu ia... Está acabando. Manassés era alguém diabólico. Há pouco tempo, alguns domingos atrás, nós pregamos aqui sobre a vida de Manassés. Manassés, ele entregou os seus filhos para serem queimados em oferta aos deuses pagãos. Só que o que aconteceu com esse rei extremamente perverso foi algo que a humanidade não consegue entender. E, na verdade, a humanidade não consegue aceitar. Deus ofereceu a Manassés a possibilidade do arrependimento. E, gente,
A possibilidade do arrependimento é algo revoltante para muitas pessoas. Como que Deus perdoa uma pessoa dessas? Não é possível. Como que Deus perdoa um mentiroso, um assassino, um arrogante, um adulto como esse? Como que Deus perdoa pessoas que fizeram coisas terríveis? Da mesma forma que Ele perdoou você, meu amigo. Da mesma forma que Ele perdoou a mim e a você. Para acabar com o mal, o que Deus precisa fazer? Acabar com os maldosos. Porque o mal não é uma entidade. O mal, ele não possui vida própria. O que existe são seres caídos, rompidos com Deus. Qual é o mal que existe na Lua? Só quando aparece algum extraterrestre lá que a gente não sabe, né? Que se é que esse extraterrestre também tem moralidade. Então o mal não é uma entidade, não tem vida própria. O que existe são seres caídos, rompidos com Deus, e esses seres caídos, rompidos com Deus, eles manifestam tudo que é contrário a Deus. E tudo que é contrário a Deus, nós denominamos mal. É mal. Se Deus quiser acabar com o mal, Ele tem que destruir os maldosos. E no caso de muitos seres humanos, Deus decidiu acabar com os maldosos, dando aos maldosos a possibilidade de se arrependerem. Então olha que coisa extraordinária. Jesus, Ele consegue a proeza de matar o pecador e preservar o ser humano. Então não há ser humano, não existe nenhum ser humano no mundo que não possa se arrepender. Não há ser humano a quem não esteja exposta à possibilidade do arrependimento. Não importa qual seja a questão, o problema, o pecado. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5 que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens. A gente poderia ainda falar de muita gente presente na genealogia de Jesus. Mas eu acho que esses exemplos aqui são suficientes para nos mostrar que a história de Jesus, ou na história de Jesus, cabe todo tipo de história. Na história de Jesus cabe todo tipo de história. Cabe todo tipo de realidade, cabe todo tipo de necessidade pessoal. Cabe a história de cada um de nós que aqui estamos. Cabe a história de gente com seus mais variados tipos de angústia. Cabe a história de gente que fracassou, que cometeu os piores pecados. Na genealogia de Jesus, há esvaziamento, há chamamento, a bênção, a transformação, a justiça, a inclusão, e existe a possibilidade de arrependimento e de perdão. Então, voltando ao início, quarta-feira à noite você vai receber na sua casa, ou você vai chegar na casa de alguém, vai virar para esse alguém e vai dizer assim: Feliz Natal.
Quando você diz a uma pessoa Feliz Natal, você está dizendo a ela, dentre tantas outras coisas, que o nascimento de Jesus foi aquele acontecimento na história da humanidade que trouxe a todos os seres humanos espalhados por esse planeta ao longo da história, trouxe a todos os seres humanos a possibilidade de ser chamado para fazer parte do povo de Deus, assim como aconteceu com Abraão. Quando você diz Feliz Natal, você está dizendo que, dentre tantas outras coisas, o nascimento de Jesus é aquele acontecimento que trouxe aos seres humanos a possibilidade de receber bênçãos de Deus, assim como aconteceu com Isaac. O nascimento de Jesus foi aquele acontecimento que trouxe para a humanidade a possibilidade de ser transformado por Deus, assim como aconteceu com Jacó. O Natal significa a possibilidade de qualquer pessoa ao redor desse mundo, em qualquer momento da história, de ser incluído no povo de Deus, assim como aconteceu com Raabe. Você vai estar dizendo para a pessoa que o nascimento de Jesus foi aquele acontecimento que trouxe a possibilidade a todos os seres humanos de não ser esquecido, mas de ter a sua causa julgada diante de Deus, assim como aconteceu com Urias. Quando você diz Feliz Natal, você está dizendo há 2000 anos atrás nasceu um homem que era 100% homem e era 100% Deus, que as duas naturezas, humana e divina, estavam presentes numa única pessoa, e a vida e a morte desse homem trouxeram a todos os seres humanos a possibilidade de se arrependerem, independentemente do que eles fizeram, do que eles tenham feito, assim como aconteceu com Manassés. É por isso que eu acho altamente irônico uma pessoa que não é convertida, que não sabe quem é Jesus Cristo, virar para outra e dizer assim, Feliz Natal. O que uma pessoa incrédula, descrente, diz para outra quando fala assim, Feliz Natal? É uma tola, nem sabe o que está dizendo. Meu desejo é que Deus, que conhece a sua história e por causa disso sabe da sua necessidade, possa fazer com que a encarnação de Cristo seja o maior motivo de alegria para você no Natal. E se aquela sandália nova que você vai ganhar no Natal traz mais alegria para você do que o nascimento de Jesus, não é que tem alguma coisa errada, está tudo errado na sua vida. Se os presentes, as festas, os comes e bebes nos roubam do verdadeiro sentido do Natal, que é celebrar a encarnação e tudo aquilo que vem a reboque, vem junto com a encarnação, tem muita coisa errada. Por causa do nascimento de Jesus, todas as histórias, elas são acertadas e elas encontram um propósito. Foi isso que aconteceu com esse pessoal aqui da genealogia dele. Por causa do nascimento de Jesus, a história divina se encontra com a história humana. E a história humana, ela toma o rumo da salvação.